Pois é, eu finalmente vi esse anime da Escola de Bruxinhas. Sei lá, eu só queria ver alguma coisa boba que me fizesse rir. Eu tinha salvo ele na minha lista da Netflix há uns 6 anos atrás. E nunca nem tinha chegado a ver. E só fui ver agora que eu tava sem nada pra fazer mesmo. Então, eu também nunca coloquei muita expectativa nele. Eu sempre soube que era um Slice of Life, mas eu não sabia que tinha uma história um pouco mais complexa por trás. E eu só fui lembrar desse anime depois que eu vi Konosuba Explosion, o spin-off da Megumin e da Yun Yun. E ele começa numa academia de magia. Aí eu finalmente fui assistir Little Witch Academia, alguns meses depois. E o anime é um caso curioso porque ele não foi baseado no mangá. Na verdade, ele é 100% original. E originalmente, Little Witch Academia começou com um curta que foi lançado lá em 2013. E depois ganhou um filme em 2015 que continua a história do OVA. Só que esses filmes são em um universo separado e não tem relação alguma com a série. Mas é interessante porque é meio que uma versão beta do que a gente veria no anime. Dá pra ver que algumas das coisas que tinham no filme foram reusadas no anime. Tipo o design das personagens, as personalidades delas. Os filmes formaram uma boa base pro anime seguir. E aí depois veio a série, que é onde tudo realmente se desenvolve. E pra mim foi uma surpresa. Sinceramente, eu não esperava que ia ter algo por trás. Não é algo genial, super complexo, não. Mas pelo menos é uma história interessante e dá pra pensar bastante sobre. Porque, tipo, o anime parece ser infantil, mas não é aquele infantil pra criança muito pequena. O anime é mais leve, só que, mesmo assim, toca em algumas coisas bem reais, tipo, sobre inveja, ódio, o preconceito. Só que esses temas eles são falados de uma maneira meio bobas, de uma maneira mais leve, porque realmente são focados nas crianças, mas dá pra entender bem o que eles querem passar. A história é sobre Atsuko Kagari, ou Ako. Ela quer ser igual a Shiny Chariot, que ela viu um show quando ela era criança, e desde então ela quer ser uma bruxa. E ela consegue ir em Luna Nova, que é onde a Chariot estudou. Só que, diferente das outras, ela não veio de uma família de bruxos. E ela não tem talento nenhum pra magia. Então ela tem que se esforçar bem mais que as outras. E sim, ela é bem esforçada, ela é dedicada da maneira dela, mas ainda assim é dedicada. Ela é bem otimista, ela é gentil. A Ako é uma protagonista bem carismática e facilmente a gente gosta dela. Mas ao mesmo tempo ela é uma protagonista bem complicada, cara. Porque ao mesmo tempo ela é bem impulsiva, imprudente, às vezes ela é bem infantil, grita bastante e é irritante. E ela é uma pessoa bem consequente, tá ligado? E é por isso que muita gente não gosta dela. Quando o anime lançou, a Ako era massivamente odiada. Mas aí o tempo passou e hoje ela é um ícone dos animes Slice of Life. Antes ela era comparada com o Yuma do Yu-Gi-Oh! Zeo, que sim, era bem irritante no começo, mas depois ele muda. Sendo até um dos melhores protagonistas de todo Yu-Gi-Oh! Mas pra mim ela não chegou a incomodar tanto assim, pelo menos não no nível do Asta. Mas pra mim, onde o anime tem o seu charme mesmo é nas personagens e na química delas. A Lottie, que é a melhor amiga da Ako, ela é completamente diferente dela. Ela é tímida, ela é quieta, ela tem uma personalidade bem mais calma e vem de uma família de bruxos legítimos. Totalmente o oposto da Ako. Então ela já tem um contato com a magia desde cedo. E ela serve como contraste da Ako. Uma é barulhenta, outra é quieta. A Ako é hiperativa e a Lottie é bem mais calma. E nós temos a Susie, que é o oposto das duas. Ela é fria, sarcástica, debochada e ela é estranha. De um jeito engraçado, é claro. Ela é bem inteligente, ela faz experimentos e de vez em quando usa a Ako de cobaia. Mas ela não é aquela personagem estranha. Ela adiciona muito na dinâmica do trio. E eu acho ela bem engraçada. E como eu tinha falado, já que uma complementa a outra, e que funciona de maneira genuína, isso também vale para secundárias, porque o anime não depende só do trio para funcionar. As personagens secundárias também, elas são bem interessantes, tipo a Amanda, a Diana, e elas ganham espaço nos episódios de maneira natural. As interações também são todas muito boas, e realmente dá uma sensação de ser uma escola cheia de gente. E outra coisa que chama atenção além das personagens é o estilo do anime. Ele é bem cartunesco, bem expressivo, principalmente nas expressões faciais da Ako, que sempre são exageradas, seja para os momentos de comédia, para os momentos mais emocionantes. Não é só exagerado por ser, na verdade é assim para combinar com o humor, que é um humor bem mais leve. E sinceramente aqui, eu acho que parte das piadas não teriam graça se não fosse por essa expressividade. E a animação também fica bem fluida nesses momentos. E isso difere Little Witch Academia de outros Slice of Life, porque a maioria segue o padrão mesmo e acaba sendo normal, mas isso é um diferencial do anime. E como eu tinha falado antes, o anime ele é meio infantil, mas não é tão assim. Tudo nele é tratado de uma maneira mais leve. Por
exemplo, a história tem momentos mais sérios. Conforme os episódios vão avançando, a gente vai descobrindo melhor os personagens, as suas motivações. E também, como eu tinha falado antes, a história não é super complexa e é até meio previsível. Mas pra mim, pelo menos, funcionou muito bem. Eu só acho que se não fosse tão infantil, essa história seria um pouco diferente. E o mundo de Little Witch Academia tem uma mitologia bem legal. Dava pra explorar muito mais coisa. Dá pra ver que existe um sistema de magia ali. A relação do mundo da magia, o mundo moderno. Já que o anime acaba focando mais no dia a dia da escola, muita coisa ali fica jogada. Você percebe que tem mais pra explorar e não é totalmente desenvolvido. E isso fica um pouco mais claro quando você vê que tem conteúdos fora do anime, tipo jogos, que são canônicos inclusive, como Little Witch Academia Chamber of Time, que expande mais desse mundo, e Little Witch Academia VR Broom Racing. E essa primeira temporada ela fecha de um jeito que não dá muito espaço pra continuação, apesar de ter coisa pra continuar, mas até hoje nós não temos uma segunda temporada. E eu fico triste em saber disso porque, tipo, realmente tem muita coisa pra explorar ainda. Tipo, a mitologia do mundo é bastante interessante, dava pra fazer muita coisa. Mas no geral, eu me diverti bastante. Eu acho que é aquele tipo de anime bem de boa pra você assistir, não é nada absurdo, nem super complexo, mas funciona legal. E eu acho que ele é bem mais do que parece à primeira vista. Mesmo sendo simples, ele tem umas ideias legais. Eu acho que vale a pena dar uma chance. Bom, acho que era isso que eu queria falar, então falou.